A paz do Senhor Jesus, amados, que o Senhor esteja com todos vocês, que o Senhor possa abençoar a tua casa abundantemente, que toda graça de sorte, toda sorte de bênção caia sobre a tua casa, sobre a tua vida, sobre a tua família neste domingo, né? Um domingo frio aqui em São Paulo, mas eu estou aqui para trazer uma breve palavra da parte do Senhor para a tua vida, que você se sinta aí mais fortalecido na tua caminhada. Eu quero aí te trazer à memória uma passagem muito conhecida, né? E muitas vezes é pregada na igreja, muitas vezes é pregada aí nos cultos de missões, de evangelismo, até mesmo quando nós saímos na rua, né? Para ganhar almas para o Senhor. Nós falamos sobre estas passagens que nós vamos citar aqui. Eu quero que você entenda que eu estou aqui não para que o meu nome seja glorificado, não para que eu possa aparecer. Eu apenas estou dando imagem à minha voz. Mas quem tem que ser glorificado é Ele o alvo, é Ele o centro. Ele deve ser ovacionado neste momento. O alvo é Ele, não somos nós. Nós não temos que ser reconhecidos. Então a Bíblia diz, irmãos, que Jesus, depois de morrer e ressuscitar, a Bíblia diz que Jesus apareceu para os discípulos. Eles estavam em um local fechado, eles estavam ali com medo, né? E estavam fechados em um local, portas, janelas, tudo fechado. Estavam se escondendo dos romanos e, de repente, a Bíblia diz que quem aparece no meio deles é Jesus ressurreto. Jesus ressuscitado aparece no meio dos seus discípulos. Mas a Bíblia vem dizer que faltava um dos seus discípulos. A Bíblia vem dizer que faltava um chamado Tomé. Tomé não estava presente naquele dia. Tomé tinha saído para a rua e Tomé não estava com os discípulos. E a Bíblia diz que quando Tomé chega, os discípulos relatam a Tomé, dizendo: Tomé, Jesus Cristo esteve no nosso meio, Ele ressuscitou. A Bíblia diz que Tomé disse: se eu não colocar o meu dedo em suas feridas, e se eu não tocar do seu lado, de maneira alguma eu acreditarei. Entenda, Jesus já estava ausente, Jesus já tinha passado por aquele lugar e Tomé não se encontrava ali. Mas eu relembro de uma passagem da Bíblia em que chega uma mulher dizendo: Lázaro, teu amigo, está enfermo, e os judeus querendo matar a Jesus, apedrejar Jesus. Os seus discípulos, as pessoas que o seguiam, estavam com medo, mas Tomé se levantou e disse assim: vamos com ele, para que nós possamos morrer com ele também. Tomé estava disposto a negar a si mesmo. Tomé estava disposto a morrer por Jesus naquele dia. E a Bíblia diz que quando Jesus apareceu lá, ele não estava, e ele disse: se eu não colocar o meu dedo em suas feridas, se eu não tocar no seu lado, eu de maneira nenhuma vou crer. A Bíblia diz, irmãos, que passando uma semana depois, Jesus volta naquele mesmo lugar, com as portas fechadas, com janelas fechadas, e agora ele encontra Tomé. E quando ele encontra Tomé, ele disse para Tomé: Tomé, coloca o teu dedo aqui na minha mão, coloca a tua mão aqui no meu lado, creia, não seja incrédulo. A Bíblia diz que Tomé confessou Jesus dizendo: Senhor meu e Deus meu. O que o pastor Erinaldo quer dizer com isso para você neste dia, neste domingo? Eu quero dizer para você que Jesus, ele nunca abandonou um dos seus. Jesus nunca deixou ninguém para trás, porque até mesmo em João 17 a Bíblia diz que ele, orando ao Pai, ele falou: nenhum dos que tu me destes se perderam. Será que vale a pena nós deixarmos os nossos amigos para trás em prol de um sucesso próprio? Será que vale a pena deixar os nossos amigos para trás para obter sucesso no nosso ministério? Será que vale a pena
deixar os nossos amigos para trás para obter algo que nós desejamos? Certamente não. Assim como Deus, o próprio Jesus, não deixou Tomé para trás, também nós levamos essa lição. Nós não poderemos deixar os nossos amigos, nossos familiares, nenhum para trás. Não há preço que pague uma alma. Então nenhum deve ser deixado para trás. Não deixe que as coisas que você almeja tenham mais valor que as pessoas que estão ao seu redor. Não permita. Entenda uma coisa. Jesus, conversando com Pedro, Pedro disse: tu és o Filho de Deus. Jesus disse que foi o Espírito Santo que confessou, que revelou a Pedro que ele era o Filho de Deus vivo. A Bíblia diz, irmãos, que lá na frente, a Bíblia relata que Pedro, entenda, Pedro está em alto mar, em uma tempestade, o vento bravio, o mar estava bravio, parece que o barco iria afundar. As pessoas estavam desesperadas. E de repente, quem é que surge? Jesus, andando sobre as águas. Jesus estava no meio da tempestade. A Bíblia diz que Pedro, olhando para Jesus, ele disse: Senhor, se for o Senhor mesmo, permita-me que eu vá ter contigo por sobre as águas. E a Bíblia diz que Jesus falou: venha. E quando Jesus ordenou que Pedro fosse ao seu encontro, ao meio da tempestade, a Bíblia diz que Pedro começou a andar sobre as águas. Mas quando ele olha para a tempestade, ele começou a afundar. A Bíblia diz que Pedro, ele agora intercede ao Senhor dizendo: Jesus, socorre-me. A Bíblia fala que Jesus estende a sua mão, levanta a Pedro. Eu creio, a Bíblia não fala, mas eu creio que Jesus e Pedro foram para o barco andando sobre as águas. Entenda. Mais tarde agora, Pedro, ele nega aquele que o socorreu na hora em que ele mais precisou. Pedro agora vai negar o amigo que o tirou do meio da tempestade e levou para um lugar seguro. Pedro agora vai dizer: eu não conheço este homem. Mas a Bíblia vem dizer, irmãos, que Jesus, depois que ele foi crucificado e ressuscitou, Jesus deixou um recado para Pedro. A Bíblia diz que quando Jesus levanta e sai do seu sepulcro, a Bíblia fala que Jesus disse: ide e dizei aos discípulos e a Pedro que eu encontrarei eles. Olha que coisa. Jesus dá uma ênfase a Pedro, mesmo depois de Pedro ter negado Jesus. Entenda uma coisa, um amigo jamais vai deixar o outro para trás. Mas uma coisa, você pode ter certeza que assim como Jesus deu a mão e levantou Pedro, assim como Jesus deu a mão e tirou Pedro do meio de uma tempestade, assim também é na minha e na tua vida. Muitas das vezes nós ajudamos as pessoas, estamos com as pessoas, caminhamos com as pessoas. Quando ela precisa, estamos ali. Mas quando nós mais precisamos delas, elas nos viram as costas e nos abandonam. Assim como Pedro fez com Jesus. Pedro, quando negou a Jesus, ele estava dando as costas para aquele que o tirou do meio da tempestade. Não seja um desses que dá as costas àquele que te estendeu a mão. Não. Faça diferente. Seja como Cristo. Ele disse que eu seja o teu exemplo. Ele disse: aprendei de mim. Ele estava dizendo: aprendam comigo. Nós precisamos aprender cada vez mais com Jesus Cristo. Nós precisamos cada vez mais negar a nós mesmos e fazer como Jesus quer e não como nós queremos. Nós nunca devemos dar as costas àqueles que precisam de uma mão amiga para lhes socorrer. Nunca se esqueça que Jesus Cristo, mesmo sendo abandonado e traído pelos seus, ele nunca
os abandonou. Jesus certa vez disse: o que faço hoje vocês não entendem, vocês vão entender amanhã, depois. Da mesma forma ainda é hoje. Muitas vezes nós não entendemos o trabalhar de Deus, mas ao passar do tempo, nós vamos entendendo que Deus sempre tem o melhor para a minha e para a tua vida. Amém? Que Deus possa continuar abençoando a tua vida, que toda sorte de bênção caia, repouse sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, em nome de Cristo Jesus. Estamos aqui na Rádio Redenção. Se você quiser ouvir nossa programação, música, pregações, é só baixar o nosso aplicativo, Rádio Web Redenção. Uma cruz e duas alianças com um círculo dourado é a nossa logomarca do nosso aplicativo. Amém? Que Deus possa te abençoar abundantemente.